Nesta produção, vamos fazer uma descrição detalhada da façanha científica do famoso vendedor de tecidos holandês Anthony van Leeuwenhoek. Parte desta história foi retirada do excelente livro Criação, a Origem da Vida, do escritor e divulgador da ciência Adam Rutherford, que foi editor da prestigiosa revista Nature e atualmente escreve regularmente para o conceituado jornal britânico The Guardian. No século XVII, a ciência estava engatinhando. Cientistas de alta posição social, como Isaac Newton e Robert Hooke, haviam criado o primeiro organismo científico do mundo, a Royal Society de Londres. Entretanto, esse foi um período muito profícuo na história da ciência. Em 1665, Robert Hooke publica sua obra-prima, Micrografia, onde descreve com precisão células em uma fatia fina de cortiça. Essas foram as primeiras descrições e desenhos de células, as unidades estruturais de todos os seres vivos. Aqui registramos um outro fato marcante. Em 1687, Isaac Newton abalou o mundo com a formulação da lei da gravitação universal. Mas o homem que primeiro perscrutou o minúsculo mundo microbiano não foi um dos prestigiosos cavalheiros da aristocracia científica. O improvável início da história da biologia deve ser atribuído a um negociante de roupas brancas chamado Anthony van Leeuwenhoek. O negócio de fazer e vender tecidos estava associado ao desenvolvimento de lentes ópticas melhores, pois os negociantes verificavam a densidade das fibras e a qualidade de seu tecido usando lentes de aumento semelhantes a uma lupa de relojoeiro. Van Leeuwenhoek era um hábil e meticuloso polidor de lentes que trabalhava em Delft, a capital holandesa dos tecidos. Ele se especializou numa técnica que envolvia quebrar um bastão de vidro quente e esmagar as pontas de maneira a formar uma bola, mas mantinha segredo sobre esse processo, que fizera dele o mais destacado microscopista de seu tempo. As lentes de Leeuwenhoek pareciam, na verdade, minúsculas gotas de gordura, não muito maiores que um grão de pimenta. Ele as fixava em dispositivos portáteis que em nada se pareciam com os microscópios que conhecemos hoje. Os dele eram lâminas de cobre retangulares com cerca de 2,5 por 5 centímetros, com um buraco numa extremidade para segurar a rotunda lente semelhante a uma conta de vidro. De um lado havia um pino de prata para segurar o espécime diante da lente, preso por um parafuso que podia ser girado para mudar o foco. Era a forma globular que dava às lentes de Leeuwenhoek sua qualidade superior. Pelo menos
Essa era a vantagem tecnológica do holandês. Seu outro atributo decisivo era uma insaciável curiosidade. Simplesmente, ele gostava de contemplar coisas pequenas através das lentes. Numa carta publicada em abril de 1673, no periódico Philosophical Transactions, a revista oficial da Royal Society, Leeuwenhoek escreveu: diversas vezes esforcei-me para ver e saber de que é formado o sangue humano. Por fim, observei, extraindo um pouco de sangue de minha própria mão, que ele consiste em pequenos glóbulos redondos. Esta pode ser considerada a primeira observação registrada de células individuais, isto é, os glóbulos vermelhos do sangue. À medida que suas habilidades na microscopia aumentaram, Leeuwenhoek começou a observar toda sorte de amostras materiais e de fluidos. Depois, raspou a substância entre seus dentes e observou as bactérias que causam a placa dentária. Nos últimos anos do século XVII, ele se tornava uma espécie de celebridade por sua exploração de um reino microscópico escondido à vista de todos. O rei Guilherme III da Inglaterra e outros dignitários o visitaram para observar o que ele tinha visto. Uma investigação, no entanto, foi mantida em sigilo, seu próprio sêmen. Embora ele tenha declarado em suas anotações que a amostra foi adquirida não profanando pecaminosamente a mim mesmo, mas como um subproduto natural do coito conjugal. Nessas amostras, ele viu criaturas minúsculas, que hoje chamamos espermatozoides. Em amostras de água coletadas de um lago local, ele viu células que acreditamos serem de uma espécie de alga verde, chamada Spirogyra. Assim, Leeuwenhoek pode ser considerado a primeira pessoa na história da ciência a ver, de forma indubitável, células vermelhas do sangue, espermatozoides, bactérias e organismos unicelulares não parasitários. Ele chamou esses organismos de animálculos e, na década de 70 do século XVII, ele enviou desenhos de suas descobertas à Royal Society. A princípio, os membros da sociedade expressaram ceticismo, porque, inicialmente, o grande biólogo Robert Hooke não conseguiu ver essas criaturas em amostras de água do Tâmisa. Entretanto, algum tempo depois, Hooke repetiu muitos de seus experimentos e confirmou suas descobertas. Segundo muitos historiadores, Leeuwenhoek construiu mais de 500 microscópios e muitos foram desenhados para fins específicos.